Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente e ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Ojo, ia lá e via, ojo, vai. Uma nova irmão já chegou, Jesus Cristo nos quis conversar. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Venha trenos a sociedade, bem comum todos dando as mãos. Os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, só Ele é o caminho, pela luz a indicar direção. De um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz veio a ressurreição, convivência na felicidade, obrigando a libertação. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Olá, ouvintes da Rádio Nova Aliança. A gente está aqui, como sempre, no sábado, 11 horas da manhã. Sejam todos bem-vindos. Sejam todas bem-vindas a esse nosso programa de Justiça e Paz. Hoje nós conversamos com o professor doutor José Geraldo, que é membro da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, e é nosso colega também, professor na Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo, José Geraldo. É um prazer estar aqui com você. Eu sou Ana Paula Barbalho. Sejam todos bem-vindos. Então, bom dia, Ana Paula. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança e os que nos acompanham por nossas redes sociais, e também ao Fernando Barbosa, que nos dá a cobertura técnica aí nos bastidores do programa. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, bom dia. Então, uma semana agitada, muita coisa para falar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre vacinas e sobre ética cristã também, né? E vamos fazer um programa dentro do que é possível ser feito, né? Com sempre o acolhimento que nós buscamos ter nas questões de justiça e paz, e também estendendo nosso abraço a todos aqueles que têm familiares internados, a nossa oração por aqueles que têm familiares internados, com Covid ou sem Covid, né? Nós estamos ainda na segunda onda da epidemia. Nós, da Comissão de Justiça e Paz, estamos fazendo vários programas a respeito dessa questão da Covid, né? E da pandemia, e agora com a liberação no último domingo das vacinas, né? Vamos falar um pouquinho das vacinas também.
E, como sempre, permeando tudo isso, a questão da ética cristã. Onde será que se encontra a ética cristã nesse processo? Como é que nós podemos ter um comportamento ético cristão nesse contexto? Então, Ana Paula, nós seríamos talvez os mais capacitados para poder atuar sobre essa diretriz ética, porque temos 2021 anos de educação a partir do testemunho daqueles a partir de Cristo e de seus apóstolos que fundaram a religião do caminho. E ela é toda uma construção ética que nasce ali com o Padre Nosso, né? A oração que ensina e que é uma oração de orientação para viver cristão, que é um viver de compartilhamento, de companheiros que compartilham o pão, mas que também tem solidariedade, né? E o que marca a nossa distinção ética no mundo é exatamente esse elemento da fraternidade, né? Que nasce na doutrina do cristianismo e que se projeta para o mundo da política, como no século XVIII, quando ali, ao lado da liberdade e da igualdade, a fraternidade, que é um princípio ético religioso, se transformou também num princípio político, ou seja, insere-se na construção da comunidade e do bem comum. Por isso que o Papa Francisco, que tem atualizado em todas as suas exortações, nas suas encíclicas, o fundamento ético do nosso campo do cristianismo, a começar pela última encíclica dele, que é exatamente a Fratelli Tutti, né? Uma encíclica dirigida à fraternidade e à amizade social. Acho que nós não podemos abrir mão desse aprendizado que poucos coletivos têm no mundo e que, para nós, é uma referência principiológica fundante, não é? E que agora, mais que nunca, se coloca como uma exigência naquilo que você acabou de dizer, né? Na atenção ao bem do outro, à saúde, em primeiro lugar, à vida antes de tudo, presidindo aquilo que o Papa Francisco também mencionou na evangelizar com alegria, Evangelii Gaudium, né? Que retoma, do ponto de vista desse aprendizado ético, a política como dimensão sublime da caridade, né? Está lá no número 205, se eu não me engano, da exortação Evangelii Gaudium, né, Ana Paula? A gente tem que lembrar que o Papa realmente ele é o quê? O vigário do Cristo na Terra. Então, essa exortação evangélica, trazendo o cristão para um cristão alegre, um cristão que regozija, porque ele tem a verdade da vida eterna, da ressurreição, do Cristo no irmão, ele tem isso na sua vida cotidiana. Então, a lição do Papa, ela é magnífica, com essa fraternidade permeando todo o seu discurso papal. Se você ouvir alguma mensagem, então, de cristianismo voltado para ódio, para guerra, para conflito, você desconfie, porque a mensagem do Cristo é acolhedora, é de paz, é de amor, de união e de uma grande fraternidade universal. Eu acho que isso é muito importante também de ressaltar, porque a ética cristã é uma ética alegre. O cristão é feliz. O cristão ele é acolhido como filho de Deus. Então, o cristão ele enfrenta os desafios com confiança de que está nas mãos do Pai. Como é que vai ser diferente o cristão ser triste, ser apequenado? Não, o cristão ele tem uma tranquilidade de ser acolhido pelo Pai como filho, né? Ser colocado, tem uma mãe Maria Santíssima e tem Jesus que apoia esse processo de construção do Evangelho redivivo, né? Uhum. E o Papa Francisco
atualizou essa exortação agora, em novembro do final do ano, na mensagem dele ao Dia Mundial dos Pobres, né? Exatamente colocando como centro da sua mensagem o cuidado que devemos ter nessa condição crítica sanitária, né? Ao lembrar que a pandemia chegou de improviso, apanhou-nos, de um certo modo, impreparados, deixando uma sensação de desorientamento e impotência, mas, para nós cristãos, ele lembrou que nós estamos educados para não improvisarmos os instrumentos da misericórdia. E ele lembrou que nós temos um treino diário que parte da consciência de quanto nós próprios, em primeiro lugar, precisamos de uma mão estendida em nosso favor. E exortou ao agir misericordioso, ao agir como vocação política no interesse do bem comum. Eu estou lendo aqui da mensagem dele, ou seja, ele nunca se afasta da lição, que ele é o grande pedagogo, porque, como você lembrou, né, ele é o grande pastor que nos orienta nesse campo para não fraquejarmos nos nossos compromissos e no nosso aprendizado ético, né, Ana Paula? Ser cristão, eu acho que é um exercício ético todos os dias. O Papa, no ano passado, também mencionou que ser cristão vai muito além da ética, mas jamais dispensa a ética. Acho isso muito importante colocar, porque às vezes as pessoas acham que é uma filosofia de vida. É muito além disso, né? Um fundamento de crença, de fé, que permeia toda a existência do indivíduo. Santo Agostinho tinha aquele hábito de fazer a rememoração do seu dia para ver o que é que ele poderia melhorar dentro de uma perspectiva cristã, onde foi que tinha errado, o que é que podia ser feito e como podia ir além dentro do evangelho, dentro da vivência cristã, do amor ao próximo e do amor a si mesmo. Então, a gente também tem que reforçar, num período tão difícil como esse da pandemia, esses conceitos de que o exercício da ética cristã é um exercício diário. O exercício da caridade cristã, da fraternidade cristã, é um exercício diário. Nós temos que introjetar esse amor do Cristo para poder extrair dele o máximo que nós pudermos, né? E isso inclui essa decisão política. Achei muito boa a mensagem de Dom Mauro, o vídeo de Dom Mauro que está circulando aí nas redes sociais, que ele fala: Deus nos deu a inteligência a nosso favor, Deus nos deu a ciência a nosso favor. E isso demonstra o quê? Que a vacina é uma produção também da misericórdia de Deus, mostrando que tem uma alternativa a simplesmente viver a pandemia como se não existisse saída. Tem sim, a ciência desenvolveu a vacina, e nós, como bons cristãos, abracemos esse ato de misericórdia de Deus para a gente ter uma vacina em mãos, para poder controlar essa pandemia. Então, por favor, José. Não, exato. Todos os papas, desde João 23, têm tido cuidado de associar fé e ciência. Todos eles. João Paulo II escreveu uma carta com essa orientação, que a fé não dispensa a ciência, e que a ciência é exatamente o campo do exercício dessa inteligência que nos anima. A nossa alma é a dimensão inteligente do universo e da criação, né? E não é algo que assuste ou retire confiança. É, de certa maneira, a iluminação com a qual, pelo caminho da fé, nós construímos essa dimensão de uma história compartilhada. Aliás, na Fratelli Tutti, retomando a questão da pandemia, o Papa Francisco traz essa referência da esperança. Por isso que nós temos essa dimensão que nos move. Nós temos um horizonte de esperança, de uma vida plena, de uma vida que se realize nessa dignidade da nossa fraternidade. E por isso, na Fratelli Tutti,
o Papa retoma o tema da pandemia para lembrar que foi essa questão dramática que nos permitiu recuperar e valorizar companheiros e companheiras de viagem no mundo. E escapar do medo, porque nós podemos exatamente reagir com esperança, porque nós somos capazes de dar significado à própria vida. E ele finaliza dizendo que somos capazes de reconhecer como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns que, sem dúvida, escreve os acontecimentos decisivos na nossa história compartilhada, né? Então, retomando o ponto que você propôs para abrir essa conversa, né, sem valores éticos, nós não podemos construir a nossa mensagem de esperança cristã. E nós, nesse caminho, do ponto de vista do que isso representa para a nossa caminhada, que é uma caminhada evangelizadora, em último caso, né? Nós temos que ter muita atitude de solidariedade, que essa situação dramática obriga que repensemos todos os nossos valores, né, Ana Paula? É uma situação realmente dramática. A gente tem a situação da crise em Manaus, que já está deflagrada, vamos colocar assim, né? Mas a gente também tem a expectativa de que outras cidades entrem no mesmo processo de dificuldades em relação ao sistema de saúde. Quando a gente fala um pouco da autorização da Anvisa, dessas vacinas que surgiram e estão sendo implementadas, estão sendo aplicadas na população, a gente fala também de plano de imunização. E aí é que eu acho que as duas conversas da ética cristã e das vacinas, elas se encontram de maneira mais profunda. O plano de imunização, ele está sendo desenvolvido para que quem está com um risco de exposição mais intenso da Covid-19 seja vacinado primeiro, ou quem sofre mais risco de desenvolver formas graves da doença, porque todas as vacinas que estão sendo implementadas, que são seguras, são vacinas muito bem desenvolvidas. Já vacinas, como a gente falou no programa há 2 semanas atrás, do processo de fabricação das vacinas, das tecnologias envolvidas, todas elas são muito seguras. Então, elas vão ser direcionadas prioritariamente para os profissionais de saúde que estão na linha de frente do Covid. Então, são médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, que estão lidando diariamente com essa exposição e com muitas pessoas que podem estar ou não contaminadas com o Covid-19. Na sequência, a gente tem também o quê? O grupo de risco mais elevado, que são acima de 75 anos, pessoas internadas em asilos, em casas de repouso. E, progressivamente, as parcelas da população que apresentam outros fatores de risco vão sendo vacinadas. Acima de 60 anos, pessoas com comorbidades graves, pessoas que têm dificuldades intelectuais, desabilidades, né? Vamos dizer assim, desabilidades... como é que fala? Tem alguma dificuldade de mobilidade, pessoas que têm mais dificuldade de ter acesso ao serviço de saúde. Então, são grupos específicos que têm um risco maior ou de contrair a Covid inicialmente, ou de desenvolver formas graves da doença, uma vez que a vacina ela atenua a infecção se ela existir. E nós, na nossa ética cristã, o que a gente tem que fazer? Primeiro de tudo, pensar que tem pessoas que têm um risco maior do que a gente de contrair a doença, que têm uma dificuldade maior de lidar com essa doença, ou que estão, vamos dizer assim, na linha de frente de trabalho dessa doença. Esse é algo que permeia a nossa ética cristã, no sentido de decidir não furar a fila. E era sobre isso que eu queria que você falasse, né, Geraldo? Como é que a ética cristã ela se relaciona, então, com o plano de imunização? Então, Ana Paula, é curioso, né, que passamos por um tempo, no Brasil, porque no resto do mundo não foi assim. No Brasil, em função de uma impensável ideologização da crise, né, se fez uma espécie de sacrifício da saúde do povo. E se ideologizou, não é politizar, ideologizou a questão sanitária, a questão da saúde. E isso alimentou, né, um aspecto curioso, que é
a ignorância e por trás da insensibilidade. Quer dizer, o salmista já dizia que a paz e a justiça se abraçarão no enlace da fidelidade aos princípios éticos e à verdade. Aí está a base, inclusive, da nossa Comissão de Justiça e Paz, a Comissão Pontifícia de Justiça e Paz. Imaginar que a obra da justiça é a paz, mas porque ela traduz a fidelidade e a verdade que se encontram no abraço da justiça e da paz. Isso está no Salmo 85, e está em Isaías, no versículo 32. Então, essa ignorância que se apresenta sob recusa à contribuição da ciência alimentou um espírito ainda bruto que, de certa maneira, exporta para o social o egoísmo, a intolerância, a falta de fraternidade. Mas é curioso que agora estes são os primeiros a correrem para buscar vacina, querem furar a fila. Os grandes capitalistas da elite econômica do país, com artifícios para obter, antes de tudo, a vacina. Achei interessante agora que a ex-presidenta Dilma, convidada para uma exibição dessas de caráter ideologizado pelo governador de São Paulo para se vacinar, se recusou dizendo que a dignidade da política impõe o respeito à fila e às condições do plano. Ela não está em nenhuma das categorias do primeiro movimento de vacinação. Então, ela não pode aceitar essa cortesia, porque isso é uma hipocrisia política, né? Então, ela recusou essa aparente distinção em razão da sua função política histórica, né? Mas não é o que está acontecendo no geral. No geral, começa por conta dessa imprevidência que tivemos, né? Necessitamos de, pelo menos, uns 400 milhões de doses de vacinas e o governo anuncia, depois de muita relutância, 6 milhões que estariam chegando agora. Então, como se diz, vacina pouco, meu braço primeiro, não é isso? É uma forma de perceber essa mesquinhez, né? Vamos dizer assim, da classe mas que política. atinge alguns cristãos, né? Mas que atinge alguns cristãos, né, Ana Paula? A gente tem que pensar nisso, assim, por exemplo, Cristo foi para o sacrifício da cruz para nos redimir. Imagina se ele tivesse chegado, não, eu não, gente, espera aí, primeiro pode passar na minha frente aqui, passa aqui, né? Vamos dizer assim, que é o caminho inverso, a vacina é a salvação. A gente tem dois aspectos dessa ética cristã que são fundamentais. O primeiro é essa furar a fila de quem não tem essa necessidade tão imediata de vacinação e entra no lugar de alguém que realmente está necessitado imediatamente, o quanto antes for imunizado, melhor. Manaus, que foi um caso famoso desse, de uma nomeação de pessoas que não trabalham com serviço de saúde para que tomassem a vacina como se trabalhassem em uma UBS, suspendeu a vacinação hoje. Então, assim, está deixando de atingir aquele que tem que atingir por conta de irregularidades nesse processo que principalmente envolvem uma ética fundamental cristã. E outra é a vacinação em massa, para que tenha algum efeito sanitário positivo de conter a crise, a gente tem que ter um número de doses muito elevados da vacina sendo aplicados. Então, o plano de vacinação tem que ser cumprido, tem que ser rapidamente cumprido, e a quantidade de doses disponível agora, no momento, ela ainda não é suficiente para atingir a imunização de rebanho. Então, quando a gente fala em imunização de rebanho, o número de pessoas vacinadas está num percentual tão elevado da população que a doença ela é contida, porque o possível transmissor ele já está imunizado. Então, são os dois aspectos, né? A quantidade muito diminuta das vacinas que existem disponíveis e a necessidade premente de vacinar aquele que está exposto ao maior risco. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é aquele que não quer se vacinar tendo a oportunidade.
Esse tem que se vacinar o quanto antes, a gente tem que ampliar a campanha de vacinação para que aquele que não pode se vacinar tenha a oportunidade de estar protegido, porque é só assim que a gente vai conseguir conter a crise. Então, são os dois lados da moeda. E isso requer, Ana, uma atitude responsável e que as instituições cumpram a sua função pedagógica na política. Toda vez que nós tivemos situações de crise, foi possível debelar a crise, porque essas expressões responsáveis da vida social e política se mobilizaram. Você não lembra porque você é muito nova, mas aqui em Brasília, confrontando com o conjunto do país, em que o hedonismo e o egoísmo, por exemplo, acabaram transformando as ruas em lugares para os carros e não para as pessoas, a fatalidade era enorme por conta do descumprimento das regras de circulação de veículos. Mas, em Brasília, se iniciou uma campanha para o respeito à faixa, que fez com que nossa cidade se tornasse um exemplo no mundo de civilidade. Nós aqui, ainda hoje, respeitamos a faixa de pedestre, dando de novo lugar das pessoas como hierarquia em relação às coisas, os carros, por exemplo. Mas por que isso foi possível? Porque todos se mobilizaram, o governador, os grandes jornais, os professores, as escolas de trânsito e de civismo, todos se mobilizaram e houve uma educação da sociedade. Nesse momento, para esse objetivo que você está dizendo vital, era preciso, de novo, que esses agentes se colocassem em atitude de solidariedade para educar no sentido sanitário. Os grandes jornais, o governo, os púlpitos das igrejas. Você falou do Dom Mauro, mas a gente tem ouvido alguns padres falando contra a vacina, alguns pastores falando contra a vacina. A gente precisaria de uma mobilização pedagógica educadora, na linha do que sugere o Papa, para construir essa educação para a cidadania, para fazer a cidade educadora, mobilizar nesse sentido. Em contrapartida, a gente tem ouvido, saiu uma pesquisa esses dias, aliás, conduzida por uma professora de minha autoestima de São Paulo, que até escreve naquele livro que eu organizei, Introdução Crítica ao Direito à Saúde, da série O Direito Achado na Rua, a Deise Ventura, mostrando o quanto, ao contrário, se construíram ações para exercitar uma tese perversa, Ana, diferente desta que você, com a ciência, está mostrando que deveria ser implementada, aquela que imaginou que, por exemplo, uma forma de debelar o vírus seria todo mundo se contaminar. Esse resultado a gente já conhece. Esse resultado é uma pandemia sem controle. E um acúmulo de mortos, um acúmulo de sequelas. Hoje eu recebi a notícia de que um colega meu, professor, está internado e entubado já, porque a idade, as morbidades secundárias transformaram aquilo que começou como um sintoma leve, logo se transformou num sintoma septicêmico, quer dizer, foi contaminando e levando a colapso todo o organismo, né? Então, estava na hora de, assim como nós aqui estamos fazendo, e como é a orientação dos nossos bispos, Brasil afora, mobilizarmos os nossos púlpitos para poder construir, com as nossas ligações de imprensa, meios de comunicação, a questão educadora da saúde, conforme indica o Papa Francisco. Está na hora. Se não fizermos essa educação, a ignorância graça, a ignorância é como erva daninha, é aquela semente que é jogada no terreno ruim. A ignorância é o terreno ruim da elevação do espírito.
Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco, José Geraldo, porque está na hora do nosso intervalo. Passa muito rápido esse programa, gente. Fernando, pode lançar aí, a gente tem um intervalo. Na sequência, nós vamos ter o comentário ao Evangelho da nossa colega Simone, que traz a Simone Furquim uma reflexão sobre o Evangelho da semana. Então, continue conosco, nós vamos ter novos temas também no segundo bloco do programa. Falando de fraternidade, de abraçar, de ética cristã, nós vamos falar do Fórum Social Mundial. Fica com a gente, daqui a pouquinho nós voltamos. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. Igreja é povo que se organiza, gente oprimida buscando a libertação em Jesus Cristo, a ressurreição. O operário lutando por seu direito de reaver a direção do sindicato. O pescador, vendo a morte de seus rios, já se levanta contra esse desacato. Fernando. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, o fraco, o pobre, injustiçado serão juízes deste mundo de pecado. Na nova terra, o forte, o grande, o prepotente irão chorar até ranger os dentes. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações nem preconceitos. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, os povos todos irmanados, com sua cultura e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade irão cantar. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma
estamos retornando, então, do nosso intervalo. Nós vamos agora ouvir o comentário de Simone Furquim no Evangelho Dominical. Você está no programa de Justiça e Paz, da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília. Seja muito bem-vindo. Estamos transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook e também pela Rádio Nova Aliança FM, que nos traz esse espaço 103.3 e também na AM 710. Sejam muito bem-vindos. Vamos escutar agora o comentário de Simone Furquim, do Evangelho Semanal. Olá, ouvintes. Fernando. A leitura do Evangelho proposta pela Igreja hoje é Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21. Os familiares de Jesus entram em crise porque, assim como os fariseus e escribas, eles não compreenderam a missão de Jesus. Os líderes religiosos querem matá-lo, conforme nos diz o versículo 6. Os familiares querem amarrá-lo por acreditar que Jesus está louco. O Evangelho mostra que quanto mais crescem as ações e ensinamentos de Jesus, cresce também as incompreensões e conflitos. Jesus enfrenta conflitos por parte das autoridades religiosas, dos familiares e conterrâneos e até de seus discípulos. Dentro desse contexto de incompreensões que nos revelam aí o capítulo 2 e 3 do Evangelho, temos no final do capítulo 3 uma constatação e afirmação de Jesus diante de tudo isso, dizendo que sua família são todos os que fazem a vontade do Pai. Versículo 35. Isto porque seguir o projeto de Deus, que significa amar a todos e todas, sem condicionantes, revela uma atitude muito revolucionária, de transformação, de quebra de paradigmas que foram construídos ao longo do tempo. As pessoas não compreendem. O evangelista Marcos vai ler esses acontecimentos e os interpreta na sua atualidade, no seu contexto, por volta do ano 70 depois de Cristo, em que a comunidade cristã estava sendo perseguida pelos judeus, pelos romanos, justamente por não compreender esse evangelho. Hoje também trazemos este texto para nosso contexto de atuação cristã e fazemos perguntas. Por que muitos cristãos e cristãs continuam não compreendendo Jesus e o Evangelho? Quais as crises que nos impedem de compreender Jesus, a palavra de Deus em nossas vidas e na vida das comunidades? Temos cristãos e cristãs que foram assassinados e temos cristãos e cristãs que são perseguidos e ameaçados. Essas pessoas que perseguem, ameaçam ou matam são consideradas cristãs, se sentem cristãs. Será que fazem a vontade do Pai, conforme nos ensinou Jesus? Nossa, que reflexão maravilhosa, né, Zé Geraldo? Foi escrita para o nosso programa. Foi. Gente. Marcos pensou que a gente ia precisar disso hoje. Né? Jesus anteviu todos os processos, vamos dizer assim, que a humanidade enfrenta numa linguagem de amor, um desafio de ser revolucionário. Ainda bem que você colocou a mensagem interpretada, comentada pela Simone, no meio e não no começo, senão a gente não teria razão para o programa, né? A gente pode extrair tantas lições importantes do Evangelho, não é mesmo? E essa percepção do contexto de Jesus como sendo revolucionário, por trazer uma linguagem do amor. Quando a gente fala revolucionário, a gente interpreta como uma questão negativa, mas se você é um revolucionário do amor, é uma questão que se transforma positivamente, que permeia toda a sociedade, a partir do próprio Jesus para toda a humanidade. É uma lição muito bonita. Por isso que o nosso campo é justiça e paz se abraçarão, não é isso? Ela é uma expressão de afeto, não é?
justiça et pax oscalate sunt, como dizia o salmo a que me referi, né? Ósculo é a expressão do amor mesmo, né? É a mediação do amor, né? Que é a fraternidade entre nós, né? O amor traduzido como um amor universal, né? Que não é o amor erótico, nem o amor o individual, mas é o amor social, é o amor universal, é o amor em Cristo, né? Que pertinece a essa mensagem de Marcos, né? E alcançando todas as dimensões da família, da vida em companheirismo, da política, todas as dimensões, todas as dimensões. Mas é isso que eu penso que, como disse o Papa, né? Essas questões difíceis é que nos agudizam a nossa capacidade de refletir, de sentir e de agir de forma revolucionária, transformadora, né? Fraterna, né? Fraterna, falando em fraternidade, a gente tem hoje um tema também para comentar do Fórum Social Mundial, que está sendo inaugurado na data de hoje. Pela primeira vez, um fórum que é, além de social, ele é virtual, não é mesmo? Para garantir que você tenha toda a segurança, né, para os participantes. Vamos falar um pouquinho sobre o fórum, professor? Então, como você disse, né, o Fórum Social Mundial, para lembrar, né, foi uma mobilização global, mobilização, entenda-se, a articulação de organismos, movimentos sociais, estruturas não governamentais, né, que imaginou um outro mundo possível. Era o slogan, e ainda é do Fórum, um outro mundo possível, que fosse um mundo inscrito na dimensão realizadora da fraternidade e dos direitos humanos. Era uma contraposição ao Fórum Mundial Econômico de Davos, onde aquele 1% do mundo que detém mais de metade da renda do globo, na sua acumulação egoísta, né, distribui a riqueza que é socialmente construída como uma acumulação privada, própria, sua, da sua suntuosidade, né? E, então, desde aí, 21 anos são passados, o Fórum Social continua a se encontrar, né? E ele é muito, curiosamente, referido ao Brasil, porque ele se instalou pela primeira vez no Brasil, num tempo que era pós-emancipação do autoritarismo, construção dos valores da solidariedade na Constituição Cidadã, e um tempo de experimentos de sociabilidade fraterna, comunitária, tal como está lá nos Atos dos Apóstolos, ao designar como se formam as comunidades, né? E que tem muito a ver com o que foi o aprendizado das comunidades eclesiais de base. Tanto que, do fórum, na sua articulação global, participa gente que teve ligação forte com a igreja. Por exemplo, faz parte do Comitê Internacional até hoje o Chico Itaquir, que já esteve aqui no nosso programa, entrevistado, né, que foi o leigo que trabalhou tanto e tão intensamente, por exemplo, no tempo da Constituinte, para desenvolver aquelas emendas populares que a CNBB organizou para levar a Constituição. É parte do Comitê Internacional, o professor Boaventura de Souza Santos, que também já prestou depoimento aqui no nosso programa português de Coimbra, né, que tem refletido muito sobre a mudança de paradigmas na linha, né, de um desenvolvimento inscrito na democracia e na realização dos direitos humanos, né? Tem um livro interessantíssimo sobre o qual ele falou no nosso programa, E se Deus fosse ativista de direitos humanos? Falou sobre esse tema, né? Então, o fórum ele se inspirou muito no que se realizava no Brasil em termos de democratização. Aquilo que, em 1985, na Declaração Pastoral sobre
participação política, a CNBB escreveu como as alavancas de transformação social, né? É um outro mundo possível. E agora ele se reúne sob o impacto da crise global e pensando exatamente em poder agir na pandemia para discutir as questões que a pandemia exacerbou e que estão presentes nos grandes temas que vão ser discutidos durante a sua realização, que vai ser virtual, né, por conta da pandemia, mas que vai discorrer a partir de 5 grandes painéis temáticos: paz e guerra, justiça econômica, educação, comunicação e cultura, feminismo, sociedade e diversidade, povos originários e ancestrais, justiça social e democracia, clima, ecologia, meio ambiente. Então, esses debates vão ser todos virtuais, não é? Mas por meio de mobilizações, inclusive painéis e murais virtuais também, entre os quais de um grupo que eu estou participando aqui, que é a convocação de um fórum temático que vai se realizar em setembro sobre justiça e democracia, do qual tem participação de apoio a Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Olha que maravilha. Vamos passar um pouquinho da ficha técnica, né? O Fórum Social Mundial vai de 23 a 31 de janeiro. Começa hoje, né? Virtual, começa hoje. Já foi inaugurado, já. Ele é para você se inscrever no Fórum Social Mundial, você tem que entrar na página da internet www.WSF, que é a sigla em inglês, né, para Fórum Social Mundial, World Social Forum, 2021, que é 2021.net. Vou repetir, www.WSF2021, tudo junto, .net, tá? Também você pode acompanhar no site a programação completa, conferir a relação dos palestrantes e cadastrar propostas também para serem discutidas. Isso é uma parte muito interessante do fórum, que ele é extremamente aberto à participação das pessoas. É pensar realmente um mundo diferente, não é, professor? A gente ter aí vamos dizer assim, um quadro de que um outro mundo é possível. E vamos pensar bem amplamente aqui. Será que não é ser cristão isso? É pensar um outro mundo possível? E dessa vez não é só um outro mundo possível, mas futuros possíveis. Porque muito do que a crise atual coloca é se teremos futuro, não é isso? Especialmente a crise climática. Nós já tratamos aqui no programa Exatamente. um pouco sobre a crise climática, sobre desenvolvimento sustentável. A gente pode voltar a falar disso, atualizar os temas para 2021 com novos dados, mas realmente a gente tem que pensar em futuros diferentes com a nossa participação ativa. O cristão participa ativamente da sua comunidade. Isso é algo fundamental, do local para o global. E o fórum se encerra, inclusive, Ana Paula, com uma assembleia autônoma dos movimentos. Há muitos movimentos de igrejas, por exemplo, todos aqueles debates da economia de Francisco, que já aconteceu a partir de Assis, vai desaguar lá. E um dos eventos do dia 30 é exatamente a Ágora dos Futuros. A Ágora dos Futuros, quando as lutas sociais da conjuntura vão ser pensadas, programadas, e em diálogo com muitas outras iniciativas que estão aí diante de nós, uma das quais você participa ativamente, e espero que você paute para um dos programas futuros, que é a Agenda 2030, né? A Agenda 2030 da ONU, de Desenvolvimento Sustentável. E direitos humanos, né? E que tem tudo a ver com a Laudato Si. Tudo a ver com a Laudato Si. Né? Então, o fórum será
virtual, mas ele vai organizar a agenda para, no final do ano, se no resto do mundo houver resposta boa ao controle sanitário, ele se realize lá no México, para onde estava programado, né? E aí possa consumar no encontro de participação presente, né? O sentido dessas reflexões que estão sendo feitas nesse momento. Como o nosso solo temático, né? Justiça e Democracia, tem mais de 200 entidades convocando, entre elas a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né, que quer discutir esse tema dramático que a gente está vivendo no nosso país, que é exatamente o fechamento do espaço da democracia, né, com, às vezes, expressões assim diretas de obscurantismo, né, de mensagem anticristã em defesa do ódio, da intolerância, da tortura. Imagina, você diz que lições aprendemos, né? Que aquele que o pastor e o fundador, o nosso avatar, que foi torturado barbaramente, né? Não tenha tido o seu sacrifício em vão, né? Ainda vendo quem fala a partir de si, profetizando falsamente, né? Mensagens de violência e de desamor, né? Mas, então, é um momento importante. Como disse o Papa, né? A crise abre um ensejo para a gente repensar e recuperar nossos valores. Aprender de novo a lição da fraternidade, compreender o que é o bem comum, né? E exercitar no nosso cotidiano, não só no pensamento, mas na ação, né? Um discernimento que transforme o mundo num mundo melhor e o futuro num futuro possível, né? Um futuro possível. Vê que lindo esse nome, Ágora do Futuro. É um espaço aberto de discussão sobre qual futuro a gente quer construir. Isso é muito importante, principalmente assim, o cristão ele tem com essa meta de colocar o ensinamento do amar ao próximo como a si mesmo na sua vida diária, na sua vida comunitária também, e como a pandemia mudou essa questão da vida comunitária, como a gente sente falta, como essa questão, o Fórum Social Mundial hoje sendo virtual. É lógico que as discussões serão interessantíssimas, eu não tenho dúvidas disso, mas como é importante o contato com as pessoas, como é importante essa presença. Acho que não tem quem tenha passado por essa pandemia, que tenha feito qualquer tipo de medida de contenção da pandemia, seja ficado isolado, seja ficar um máximo de tempo sem contato possível, que não tenha sentido falta desse abraço acolhedor. Acho que tem um aspecto interessante também, que a gente passou a assistir o Papa pela internet. Isso eu achei fantástico, porque possibilita, você não precisa ir a Roma mais, você tem uma transmissão, por exemplo, da bênção papal para todo o planeta, quase que simultaneamente, ao tempo de transmitir, vamos colocar assim. Isso é maravilhoso. Tem esse aspecto também de você poder buscar novos meios de construir um futuro melhor. Interessante que o evento do Fórum é Ágora de Futuros, porque não é um determinismo, são possibilidades. E isso significa que nós, na nossa referência pedagógica, temos que disputar e construir os futuros possíveis, que se orientam por nossas formas de sentir e de agir no mundo, caracterizando, né, essas possibilidades segundo nossos valores, né? Porque todos os segmentos do social, do político, do econômico, estão apostando no futuro. Alguns querem o futuro uma repetição do passado. Nós não queremos repetir o passado. Nós queremos aprender com o passado para fazer o futuro melhor do que foi o passado.
né? É, alguns estão querendo o futuro para humanizar o perverso. Nós não queremos humanizar o perverso, nós não queremos ser bonzinhos do tipo de tratar bem a empregada doméstica, o prestador de serviços, o subalterno. Nós queremos um mundo de iguais, né? Nós não queremos amansar, domesticar o capitalismo. O Papa disse que o capitalismo é pecaminoso porque ele aliena, ele exclui, ele produziu a escravidão, ele produziu a hierarquia de gênero, ele produziu a separação entre os povos para o sacrifício do humano. Ele gerou uma forma de distinção entre os humanos, os mais humanos, os menos humanos, os não humanos, os que têm alma. Categorias de humanos, não é? Exato. Nós não queremos repetir. Categorias. Não queremos repetir isso. Nós Nós superamos isso. Aliás, se a gente pensar na lição evangélica, Cristo foi extremamente questionado. Por quê? Porque Jesus andava com aqueles que eram párias sociais, justamente num exemplo muito claro do resgate de que todo aquele que anda pelo caminho, que é o caminho espinhoso, ele pode ser trazido para o caminho da luz. Então, assim, também era muito polêmico, estou lembrando aqui da Simone falar que ele não era muito entendido pela família, que a família achava que estava meio descompensado. Por quê? Porque ele ia atrás daquela ovelha perdida. E quantas vezes nós não somos a ovelha perdida que precisa do resgate do pastor? A gente aponta o dedo para o outro, mas a gente tem que fazer uma reflexão crítica de quando nós erramos e mudarmos de trajetória. Acho que esse é um ponto fundamental, mudar de trajetória. Essa oportunidade do fórum é uma expectativa de mudança de trajetória. É uma pensar num futuro diferente. Então, você vê aí nos nossos interlocutores do programa, o Pilate está propondo que, e aí cabe a você, Ana, pensar uma discussão aqui sobre vacinação e ética cristã. Está dizendo que você deve conduzir isso. Uai, a gente está o que eu acho assim que a gente não, o cristão não pode fugir ao seu dever de mensagem de levar no exemplo o evangelho, certo? A gente pode escrever sim, depois a gente compartilha no site da Comissão Justiça e Paz de Brasília. José Geraldo, nosso programa está acabando. Faltam 2 minutos para o nosso programa acabar, gente. Eu vou retomar aqui. Por isso que é importante pensar futuros. Tá vendo? Vamos pensar um futuro futuros. No nosso programa. Deixa aí no comentário, gente, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, deixa de comentário aquilo que você gostaria de ver tratado no programa. Sugestão também que a gente pode melhorar. A gente está o tempo todo evoluindo nesse processo do programa. Exato, a gente tem tido um bom diálogo com vários segmentos das pastorais, né? Povo de rua, ali onde estão as ovelhas. Na Cáritas, né? Nossos irmãos venezuelanos que precisam de ajuda. Pois é, eles que estão estigmatizados recentemente foram os que vieram em ajuda a Manaus, não é isso? Pois não é? Como é importante a fraternidade, como é importante também você superar aquele momento de desencontro, né? Aquele momento de divergência, que é muito pontual quando comparado com a história dos povos que estão caminhando juntos. Nós somos todos latino-americanos. E há pouco tempo estavam mobilizando aqui os brasileiros para fazer guerra a eles, e a resposta bélica deles foi trazer oxigênio para o povo asfixiado por falta de políticas de assistência. Pois é, os manauaras agora tendo a oportunidade de receber esse tão valioso oxigênio que está sendo necessitado. Como solidariedade latino-americana. Solidariedade latino-americana. Não podemos nos esquecer do nosso passado comum. Somos latino-americanos. Eu vou só reforçar aqui... Que a Virgem de Guadalupe lhe ouça. Nossa, que história maravilhosa essa também. A gente pode falar um dia da Virgem de Guadalupe, que eu sou super, super devota dela, adoro. Só lembrando, pessoal, Fórum Social Mundial, WSF2021.net.
Nós vamos, então, encerrar o nosso programa de Justiça e Paz deste sábado. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, maravilhoso conversar com o Zé Geraldo. É um professor que tem muito a nos ensinar, pega uma retrospectiva, traz para a atualidade. Foi maravilhoso, Zé. Obrigada por hoje, obrigada por estar aqui com a gente, obrigada a você que nos ouve, obrigada a quem acompanha pelo Facebook e pelo YouTube. No próximo sábado, nós estaremos com vocês novamente. Bom dia. Tchau, Ana Paula. Tchau, Fernando. Meus queridos. Tchau. A gente tem que terminar. Acabou o nosso programa. Obrigada, Fernando, pelo áudio. Obrigada, equipe da Nova Aliança, por retransmissão. Tchau, chegou, Jesus Cristo nos expressão, seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Venha cruz a sociedade, bem comum todos dando as mãos, os direitos também os deveres, despeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, verdade e vida.